Então, nesse sentido, o impeachment, né, ele levaria a que o governo passasse as mãos do general Mourão, que acabou de escrever uma carta, uma matéria, uma declaração à nação, mostrando que ele defende integralmente a política do bolsonarismo. A burguesia acabaria por apoiar o general Mourão, que levaria adiante a política bolsonarista. A única coisa que mudaria é que a facção de extrema-direita bolsonarista, né, ficaria prejudicada com essa modificação, se ela efetivamente ocorrer, o que nesse momento não parece ser a solução mais provável. Então, nós temos aí essa situação. Uma outra coisa que aconteceu essa semana, duas coisas mostram para onde se dirige toda essa operação do impeachment, né? E para isso eu acho que todo mundo deve ficar muito atento. Uma delas foi a renúncia prévia, né? Uma renúncia sem que a pessoa tivesse o encargo efetivo do deputado Marcelo Freixo a concorrer às eleições municipais no Rio de Janeiro. Uma renúncia curiosa, porque ele é dado como segundo lugar na eleição. Então, por que ele estaria renunciando se ele é o principal opositor do atual prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella? Segundo ele, é porque não houve uma frente de esquerda, uma grande aliança de toda a esquerda para apoiá-lo, né, como candidato a prefeito. Nem mesmo no partido dele ele é unanimidade. Mas isso tudo é relativamente secundário, porque seria bem provável que ele fosse para o segundo turno, e no segundo turno a esquerda estaria obrigada a apoiá-lo. Então, o que acontece aí? O que acontece, isso precisa ser muito bem explicado, é que, na verdade, né, o Marcelo Freixo está abdicando da sua candidatura em favor do candidato burguês de oposição, entre aspas, o Paes, que é um candidato, se não me engano, agora ele está no DEM. Né? Por quê? Porque é um cálculo de toda a esquerda que esse candidato acabaria polarizando a eleição, e como ele é um candidato da burguesia, é um candidato da direita, poderia ser apoiado até pelo atual governador, o Witzel, ele seria o candidato que formalizaria a Frente Ampla no Rio de Janeiro. Quer dizer, nesse sentido, Marcelo Freixo está abdicando da candidatura em favor da Frente Ampla. Isso é muito significativo, né? Primeiro porque mostra o que é a Frente Ampla. A Frente Ampla é apoiar essas figuras contra alguns elementos da extrema-direita bolsonarista. Não se trata de apoiar uma saída democrática. Porque apoiar o Paes é um apoio indireto, evidentemente, não é uma saída democrática, é uma saída antidemocrática. E aí, no Rio de Janeiro, está sendo mostrado o que vai acontecer. Saindo o Marcelo Freixo e entrando um candidato praticamente desconhecido, Marcelo Freixo foi o segundo colocado na eleição municipal passada, de 4 anos atrás, e o candidato que vai entrar não tem, evidentemente, o caudal eleitoral do Marcelo Freixo. Mas como ele não seria apoiado pela burguesia, né, a burguesia acabaria apoiando o candidato opositor, então resta para concretizar a Frente Ampla que a esquerda apoie os candidatos de direita. Esse é o sentido geral da Frente Ampla. Né? Esse é o sentido também, né, da política de tirar o Bolsonaro através do impeachment. Nessa mesma semana, houve uma declaração significativa, né, do atual presidente da CUT, Sérgio Nobre, né,
Muita gente talvez não saiba, mas o Sérgio Nobre é de uma ala mais direitista dentro da CUT. Ele não tem a mesma política que o antigo presidente da CUT, né, o Wagner Freitas. Né? A eleição do Sérgio Nobre foi, na realidade, uma guinada no interior do aparelho da CUT para a direita. E o Sérgio Nobre é um defensor da aliança com as chamadas centrais sindicais, é um defensor da Frente Ampla e tudo mais. E ele declarou que no Brasil é necessário uma grande aliança para salvar vidas. O que deixa claro também qual é a política, a grande aliança, a Frente Ampla, ou a Frente Amplíssima. Quer dizer, a frente com a direita contra o bolsonarismo. Nesse caso aqui, o bolsonarismo ele não aparece como um agente político efetivo, ele aparece, né, como sendo uma abstração que serve para a esquerda se unificar com a direita. Né? Não é que, do ponto de vista concreto, não é que a esquerda se unifica com a direita contra o bolsonarismo, porque, logicamente, não dá para combater o bolsonarismo, ou seja, o golpe de 2016, as pessoas que levaram o Bolsonaro ao poder, as pessoas que defenderam a reforma da Previdência e tudo mais, se aliando com essas pessoas. Né? O bolsonarismo, nesse caso aqui, se transformou numa abstração. O bolsonarismo são as declarações do Bolsonaro sobre saúde pública, as coisas grotescas que o Bolsonaro faz, mas não uma política efetiva para o país. Então, nesse sentido, o Bolsonaro é, em grande medida, um pretexto para a criação da Frente Ampla. Uma coisa muito interessante no panorama político nacional, né, diante dessa situação, é que ninguém denuncia, ninguém que eu digo é das forças da esquerda em geral, a formação, né, o processo que tem se dado de formação dessa Frente Ampla. Essa Frente Ampla, logicamente, que ela só pode ter um desenlace, que é a derrota das aspirações populares na luta contra o golpe de 2016, na luta contra o bolsonarismo e tudo mais.